PC travou justo na hora de iniciar, né? Deixa eu só liberar aqui a questão do aê, todo mundo online. Bom, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Sou Cacá Carvalho, né? Alguns já me conhecem, quem não me conhece então me apresentando aí. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre alguns desafios que o lojista enfrenta quando precisa comprar um software novo ou quando quer trocar o seu software. Eu vou falar algumas coisas que são comuns para as duas situações e também vou falar algumas coisas que são específicas para a troca. Quando você quer comprar um software, né, sua empresa começa a crescer, você começa a não conseguir fazer os seus controles manualmente. Você começa a ter dificuldade em fazer compra porque você não tem histórico dos seus clientes. Normalmente o lojista é aquela pessoa que começou ali muitas vezes vendendo em casa, né, ia numa cidade mais próxima, começava a comprar ali algumas coisas, revender. Isso vai tomando corpo, isso vai ficando melhor e a pessoa ela começa a crescer um pouco e aí de repente ela resolve abrir uma loja e aí quando ela resolve abrir a loja ela começa a pensar no como ela vai fazer o controle disso. Por quê? Porque as movimentações começam a ficar maiores e fica praticamente impossível você fazer um controle manual. Então, o lojista, né, a pessoa que tem uma loja ou que está começando a sua loja, ela começa a buscar por um software. E nessa hora vem aquela grande dúvida, né? E agora? Que tipo de software eu devo colocar? Que tipo de empresa eu devo buscar? Será que é seguro eu colocar um software? Será que isso vai onerar demais o meu negócio? Como é que vai funcionar isso? Então, se você já passou por isso, ou se você está passando por isso nesse momento, vou deixar aqui algumas dicas que você pode usar nesse momento, que podem te apoiar muito, né, nessa tomada de decisão. E agradecer aqui o pessoal lá da Social Calçados, que está aí online, né, nosso cliente aí está fazendo a implantação com a gente. Obrigado, não sei se é o André que está aí, se for o André, abraço aí, André. Bom, então algumas coisas devem ser levadas em conta quando você vai adquirir um software para a sua empresa. Primeira coisa que você tem que pensar quando você vai adquirir, né, uma compra, eu vou falar algumas coisas que são básicas, que valem tanto para a compra como para a troca, e depois a gente vai entrar na questão da troca específica, que tem alguns detalhes na troca que você tem que ficar atento para não ter problemas lá na frente. Né? Eu já implantei diversos softwares e sempre quando é troca é mais desafiante, porque tem algumas peculiaridades, né, na troca, que se a pessoa ela não tiver aberta, né, ela acaba se comprometendo e às vezes até jogando dinheiro fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, e inclusive quando na nossa empresa a gente vai fazer uma troca de sistema, a gente analisa muitos detalhes para não ter problema do pós-implantação. O negócio é informatizar sem traumatizar. Então, quando você troca um sistema, você tem que informatizar sem traumatizar. Bom, vamos lá. Então, algumas coisas que são comuns. Né? A primeira coisa que eu vou olhar, tanto faz se eu vou comprar ou se eu vou trocar o software. Eu tenho que olhar se ele é específico para o meu ramo de atividade. Qual que é o problema de você pegar um software genérico? É que principalmente o ramo de moda, de loja, né, ele tem peculiaridades. Por exemplo, grade de produtos. Uma peça não tem grade, uma peça de carro não tem grade, mas uma roupa tem
tamanho, PMG. Uma peça de carro, raramente tem cor, né? Às vezes tem cor, porque depende do carro e tal, mas na lataria até tem, mas na peça mesmo, na mecânica não tem. E na loja tem. Você tem cor também. Você tem, na loja, você tem a questão das marcas, né? Você tem às vezes a mesma fábrica com o mesmo CNPJ, não, vários CNPJs, desculpa, mas marcas diferentes, ou o mesmo CNPJ, mas com marcas diferentes. Então, isso também é importante, porque na hora de você cadastrar o seu produto, você tem que pensar nisso, porque a hora que você for tirar o relatório, você vai precisar tirar separado. E se você não tem isso no software, se o software não é específico, primeiro ele vai ter dificuldade de te atender. A linguagem de comunicação com o suporte, com os programadores é diferente. Por quê? Porque a pessoa não está acostumada com aquilo. Como ele atende? Imagina o seguinte, você liga para o suporte, ele acabou de atender uma farmácia. Aí você liga e começa a falar para ele de calçado e confecção. Vai virar uma confusão na cabeça dele e ele vai ficar às vezes muito perdido, ele não vai entender, né, do seu negócio, das nuances do seu negócio. Então, ter um software específico para o seu ramo de atividade, né, para a loja, é muito importante na hora de decidir por um software. Primeira coisa, então, é ele ser específico. Além disso, você tem que analisar o suporte. Vamos analisar algumas coisas. Uma empresa, para ela ser uma empresa fornecedora de software, ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter uma equipe. Por quê? Normalmente, empresas de software, elas começam com o proprietário programando. E muitas vezes esses proprietários, eles não se preocupam com o crescimento. Eles vão vendendo software, vão entregando software e não colocam equipe. Qual é o risco que você corre quando você trabalha com uma empresa, né, que não tem equipe, que a empresa é o próprio dono? É você uma hora precisar de suporte e ele está ocupado, ou ele está doente, né, e você ficar na mão. Então é muito importante você ter uma equipe, uma empresa que tem uma equipe de suporte, que não seja uma pessoa só, no mínimo 2, 3 pessoas, porque se tiver alguma falha, né, se estiver sobrecarregado, vai ter alguém ali que vai te apoiar. Segunda coisa, então, primeira coisa é ser específico do seu ramo. Segundo é ter suporte, equipe de suporte. Com um detalhe, quanto mais específico for o software, melhor vai ser a equipe de suporte. Por quê? Porque ela vai ser específica, ela vai entender do seu negócio. Quando você entende do negócio do cliente, quando o suporte entende do negócio do cliente, é mais fácil para o suporte atender mais rápido e com isso resolver o problema do cliente. Terceira coisa, que tipo de informação você vai precisar do software? É importante que você saiba que você tenha uma lista de informações, no caso de uma compra, que informações você vai precisar tirar desse software. Olha, eu quero saber as minhas vendas por vendedor, eu quero saber as minhas vendas por grupo e subgrupo de produto, eu quero saber as minhas vendas diária e mensal. Ah, isso é básico, mas tem software que às vezes não vai te atender. Né? Esses dias eu estava conversando com um gerente que foi contratado para um cliente meu, estava lá treinando ele com o software, e o gerente comentando, né, que na loja que ele estava, ele não conseguia tirar uma listagem, por exemplo, de produtos da numeração X, produtos da grade Y. Então, assim, isso para uma loja é fundamental. Imagina o seguinte, você tem vários clientes que calçam 34 e você tem vários pares de sapato 34 parados na loja. Se você sabe quais são os seus clientes que calçam 34, o que você pode fazer? Você pode fazer uma mala direta específica para esses clientes
convidando para comparecer à loja que tem produtos lá naquela numeração. 34 geralmente é um número que vende rápido ou que geralmente o pessoal tem mais dificuldade de achar, né? A mesma coisa é o 40. Hoje até que as fábricas as mulheres estão com os pés maiores, então está tendo maior facilidade nisso. Mas quando eu comecei, por exemplo, o 40 é um número raríssimo. Então, se você sabe quem são os seus clientes de 40 e você está com 40 parado, junta os dois, só mandar uma mensagem. Geralmente esse público é um público que acha o sapato e compra. Então, quer dizer, são coisas pequenas. Qual tipo de informação? Beleza, mas se você tem, a hora que você vai conversar com a empresa de software, você já tem isso na mão, você já questiona. Você tem essa informação? Você tem aquela informação? Eu preciso da informação específica, X. Outra coisa que você deve olhar, segurança de dados. Existe, né, nós estamos passando por um momento em que está tendo muita invasão de dados. O pessoal está sequestrando dados, na verdade, esse é o nome, sequestrando dados. Então você tem que estar muito atento a isso. Se você tem um software com base no Windows, você está geralmente mais vulnerável a esse tipo de ataque de sequestro de dados. Então, programas que rodam em servidores Linux, eles são mais seguros quando o assunto é sequestro de dados. Pode ser que aconteça? Pode, não é um negócio que é livre 100%, mas é muito raro um ataque, né, de sequestro de dados no servidor Linux. Então, essa questão da segurança dos dados, não só da segurança de invasões, mas também da segurança dentro da empresa. Quem tem acesso a essas informações dentro da empresa, como é que essas informações elas são tratadas, né? Caso o colaborador ele precise acessar o banco de dados da empresa, como é que é feito isso, né? A maioria das empresas hoje trabalha com acesso remoto, né? Então pede-se uma senha e aí entra e utiliza. Você tem que analisar isso, né? É importante com relação à segurança dos dados também, que o sistema tem um log de acesso, né, que saiba quem acessou, quando acessou, porque se tiver algum problema você pode buscar isso no log de acesso do sistema e colocar isso, né, à disposição do cliente, para o cliente, a empresa pode colocar à disposição do cliente para o cliente analisar e ver quem entrou, que horário, né, que funcionário que entrou. Segurança de dados não é só a questão da empresa em si, mas também do seu colaborador. Os logins de acesso ao sistema, eles têm que ser muito bem definidos. Aonde, em que área que o colaborador vai ter acesso, também precisa estar muito claro. Há um tempo atrás, eu ajudei uma cliente minha de consultoria a adquirir um software para a empresa dela, e era uma empresa de agropecuária. E olhamos o software e tal, e assim, no geral atendia super bem. Quando a gente começou a usar, né, eu ajudei ela, quando ela começou a usar, ela teve problema com o usuário e senha. Por quê? Porque o software não tinha separação de acesso de algumas áreas que eram cruciais para ela. Então acabou que ela fez um investimento, né, e poderia ter perdido o investimento se a empresa não tivesse, né, se atentado, porque aquilo era importante, e resolvido o problema dela. Mas, dependendo da situação, a empresa não se disponibiliza para resolver, e aí isso é outra coisa que você deve olhar, né, como é que é essa questão de programação, se a empresa ela é aberta a programar, se não é, se é caro, inclusive, né, porque às vezes a empresa, não, é muito baratinho a sua fala, mas se você quiser programar qualquer coisa é um absurdo. Então, você tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. E essa questão da segurança, então, que é o nosso item 4 aqui, você tem que ficar muito atento. Não só a segurança dos dados como um todo, né, de não ser invadido, da empresa ter acesso a isso, mas também do seu colaborador usando seus dados, manipulando seus dados. Você tem que ter como
limitar os acessos do colaborador de acordo com aquilo que é mais viável para você. Outra coisa, né, o nosso quinto ponto aqui é acesso remoto. Hoje em dia, você precisa ter acesso às informações cada vez mais rápido. Quanto mais rápido eu tenho acesso à informação, melhor é a minha tomada de decisão, melhor é o meu desempenho, melhor a minha produtividade dentro da loja. Se a gente está aqui num canal que trabalha produtividade na loja, escolher o software adequado vai te trazer mais produtividade. Por quê? Porque nesse caso específico do acesso, você pode, por exemplo, fazer uma compra e acessar o seu sistema de lá, de onde você estiver fazendo. Você vai numa feira, você vai num fabricante e você olha algum produto lá que te interessa. Você consegue acessar os relatórios do seu sistema para poder comprar? Então isso é uma coisa que você deve avaliar quando você vai comprar um software, né? Se você vai ter esse acesso de qualquer lugar que você tiver. Então um bom software, ele te permite acessar de qualquer lugar que você tiver com uma certa facilidade, para não ter um desafio, né, na hora que você precisa da informação. Eu preciso saber quanto que eu vendi do tênis X no ano passado, que eu vou fazer compra dele agora, vou fazer uma reposição. Preciso saber como é que está o estoque lá. Aí você tem que ficar, liga para o funcionário não está podendo te atender. Não, né? Você tem que ter um software que você vai lá, digita seus comandos lá e o software te traz, né, o relatório, o que você precisa ali na hora. A Rosana também está chegando aí. Um abraço, Rosana. Então, segurança e depois acesso remoto. Outra coisa que hoje se tornou uma obrigação, né, no software de gestão, é a interligação com e-commerce e marketplace. Que seja o e-commerce e o marketplace da empresa, mas o software hoje ele precisa ter alguma forma de interligar com uma plataforma de comércio online. Por quê? Porque com essa pandemia ficou claro que a gente tem que ter acesso a esses meios. A maioria das empresas teve problema porque não tinha acesso online, porque não tinha disponibilidade, não tinha como disponibilizar esses produtos online para os seus clientes. Então, hoje, você vai ter necessariamente que abrir o seu negócio online. Como fazer isso? Bom, se você tem um software que já te possibilita uma interligação, que é só você cadastrar o produto aqui e jogar ele lá para o seu marketplace, para a sua loja virtual, então isso vai te economizar tempo e vai trazer mais segurança na informação. Você pega uma informação que você tem, que é o seu software, que você está sempre conferindo e jogando. E outra coisa, automático, né? Porque tem software que tem interligação, mas não é automático. Você dá baixa aqui, ele dá baixa lá. Não, você tem que ficar aí fazendo exportação, importação. O ideal seria que você tivesse um software que tivesse uma interligação que fosse automático. Você vendeu aqui na loja, deu baixa no produto, o do site já sai do ar. Esse produto está indisponível, para que você não tenha problema na hora de gerenciar esse seu estoque online. Então essa interligação com o marketplace, com a sua loja online é fundamental, também é uma coisa que você deve avaliar antes de comprar um software para a sua loja. Coisas que as pessoas às vezes me perguntam assim, não, mas o software, qual que é o preço do software, qual que é o custo da manutenção? Vamos pensar o seguinte, se você tivesse que contratar um funcionário para fazer esse trabalho, como é que seria? Como é que eu avalio se o software é caro ou se ele é barato? Pelo resultado que ele vai me trazer. Um software que eu vou comprar e não vou usar é caro. Um software que eu vou comprar e eu vou usar é barato. Se eu uso um software para fazer várias operações dentro da minha loja, então
se ele custar para mim mensalmente o valor de um funcionário, ele é barato. Se eu tiver um software que eu não uso ele, que eu só uso ele, um exemplo, para fazer, sei lá, gerar um carnê, só para imprimir um carnê, de repente R$100 é caro. Então, depende muito, né, essa questão do custo depende muito do uso que você vai fazer do sistema. Um software bem administrado, um software bem gerenciado pela pessoa, pelo lojista, ele pode não só economizar dinheiro, como gerar dinheiro para o empresário. Se o empresário tiver um apoio da empresa de software para usar esse software da melhor forma possível, ele pode gerar dinheiro com a utilização do software. Ele pode usar esse software para descobrir clientes potenciais, ele pode usar esse software para descobrir produtos que estão encalhados, ele pode usar esse software para descobrir possíveis perdas, né, que estão acontecendo. Então, existem várias maneiras do software te ajudar a ganhar dinheiro. Você pode ter um software na sua loja que é uma despesa, ou seja, um dinheiro que vai e não volta, ou você pode ter um software que é um custo, ou seja, um dinheiro que você coloca e ele retorna, ele vai lá, cruza com outro dinheiro e retorna para você. Depende do uso que você faz dessa ferramenta. Então, custo é uma coisa que você vai avaliar dessa forma. Se algo que você vai usar é barato, se algo que você não vai usar é caro. Então, com relação a custo, você tem que olhar o uso que você vai fazer, só isso. Se não for usar, então é melhor nem comprar, nem investir. Eu, inclusive, assim, quando um cliente meu adquire um software, geralmente eu pego muito no pé para usar. As pessoas que são meus clientes, né, eles, não tem nenhum ao vivo aqui agora, mas os que são meus clientes, eles sabem disso, eu pego no pé mesmo, né? Quando a pessoa não está usando, eu vou lá, eu brigo, falo, que isso, vamos usar, você está pagando um negócio, e se você não usar, vai ficar caro para você, mas se você usar, vai ficar barato demais. E geralmente eles usam e realmente entendem que é barato, né? Teve caso, por exemplo, de cliente que perdia marcando mercadoria em torno de 8 horas. Com a aquisição do software, ele começou a fazer, depois de, lógico, né, de um treinamento aí, ele começou a fazer em 6, depois em 4, hoje ele faz em 3 horas. Ou seja, ele economizou aí 5 horas com marcação. O que isso trouxe para ele? 5 horas a mais dentro da loja vendendo. O que é 5 horas de um bom vendedor dentro da loja? Qual que é o desempenho, né, de um dono? Ele é o dono e ele vende também, né, quando ele traz mercadoria, um cara que busca mercadoria em São Paulo e usa dentro da loja. Quando ele traz mercadoria, ele vai para frente da loja e ele é muito bom vendedor. O que é 5 horas de um bom vendedor dentro da loja? E mesmo que ele não usasse esse tempo para vender, o que é o descanso dele, as horas que ele tem para ele, que inclusive ele agora já está usando esse tempo para ele também. Então, quanto isso não é em termos de saúde, de melhoria de qualidade de vida? Então, o software, ele se paga assim, tranquilamente, né? Não precisa se preocupar com isso. Se você usar ele se paga tranquilamente. Não é, custo de software não é uma coisa para que as pessoas se preocupem, desde que elas queiram usar o software. Bom, no caso específico de troca agora, né, para comprar basicamente é isso. Ó, você tem um software específico que tem uma equipe de suporte que não dependa só de uma pessoa, que te dê as informações que você precisa para melhorar o seu negócio. Vamos supor, você está começando e você fazia tudo manual e de repente você vai passar para um software. A primeira coisa que você tem que analisar é se o que você faz manual hoje, você vai conseguir passar para dentro do software. Né? Eu tive uma cliente, né, que hoje ela usa o nosso software, que
que ela não tinha software e foi comprar. O que aconteceu? Ela falou assim para mim, eu preciso passar tudo isso que está na ficha aqui para minha ficha lá dentro do sistema. Mas eu vou ficar com as fichas aqui porque eu preciso consultar. Eu falei, não, você vai passar todas as informações para o sistema e você vai consultar isso de forma muito mais rápida. E aí, no começo, sempre gera aquela desconfiança, né? Não vai, não vai. Ela começou a passar e tal, e hoje ela usa no sistema. E ela usa, tipo assim, economiza um tempo violento de ter que buscar na fichinha. E aí eu quero olhar o que o cliente comprou, aquele monte de anotação. Eu vou lá e busco quem comprou, que dia comprou e tal. Tem tudo lá no sistema. Então, você precisa, né, avaliar essas informações, elas têm no seu sistema, no sistema que você está olhando para comprar. Se tem, então você pode comprar sossegado. Não tem, opa, eu preciso conferir. Vamos olhar, então, é possível colocar aquela questão da programação. É barato para colocar, não é? O ideal é que você pegue um software que já tenha o máximo de informação possível. Beleza, então, para comprar é ser específico, ter suporte, informação, ter segurança nos dados, acesso remoto, acesso de qualquer lugar, em várias plataformas, acesso no celular, acesso no computador, porque nem sempre você, principalmente o acesso no celular, porque hoje é uma ferramenta que está no nosso bolso toda hora. Onde você vai, você está com o celular. Então, se você tem um software que te atende no celular, você tem mais mobilidade, mais facilidade para acessar as informações. Muito importante isso. E na troca, o que você tem que analisar? Bom, eu tenho um software já, ele muitas vezes é genérico e eu quero agora trocar. Primeira coisa, olhe aquilo que a gente já falou com relação à compra. Especificidade, suporte, informação, etc. Olhei, não, isso aqui está atendendo. Então agora vai algumas coisas que são específicas para troca. Primeiro, questão da importação de dados. Importar os seus dados é uma coisa que exige uma preocupação por parte da empresa muito grande, da empresa que você está contratando. Por quê? Porque se você buscar um dado errado para a sua empresa, o que vai acontecer? Você pode criar uma situação ruim com o seu cliente. Um exemplo, eu busco uma conta já paga como se não tivesse paga. O seu cliente vai na loja, quando ele vai te comprar, e está lá como se ele estivesse devendo e ele já pagou. Vai criar um transtorno, até que você explica que é uma importação e tal, que você está nesse... O cliente pode já ter se estressado e não voltar a comprar de você. Então, o ideal é que você faça junto com a empresa uma conferência desses dados e que esses dados estejam o máximo dentro da probabilidade menor de erro. Você tem que buscar que fique o mais redondo possível. Tira um relatório do seu sistema anterior, tira um relatório do sistema novo. Veja como está, se está batendo, se está mais próximo possível, né, do outro. Vai dar diferença, gente. Importação sempre tem alguma coisinha, né? Tem algumas importações que são passíveis assim, de fazer, que fica tudo perfeito. Mas às vezes dá alguns probleminhas, mas a gente tem que buscar minimizar ao máximo esses problemas. Então é importante que a empresa importe, você confira, depois refaça até que fique o mais próximo possível. Uma das coisas que você tem que estar aberto quando você vai fazer uma troca de sistema é você entender que você não vai ter mais o seu software e que aquele software novo ele não é o seu software antigo. Isso é muito importante quando você vai fazer uma troca de software. Por quê? Porque o software cada um tem um jeito de trabalhar. Aí, se você vai trocar um software com a cabeça de que você quer ter as mesmas coisas que você tem no software atual, então é melhor você ficar com o software que você tem. Você pode querer ter as mesmas informações, mas as mesmas coisas não é viável. Se você entrar com a mentalidade que você precisa ter as mesmas coisas que você tinha no software anterior, esquece, nem troca. Você vai ter
as mesmas informações, mas talvez para você gerar essa informação você vai ter um caminho diferente, você vai ter uma opção diferente, um relatório diferente. A forma, o formato do relatório vai ser diferente. Ah, no outro eu tinha um gráfico X, ou eu tinha a bolinha era azul. Não vai ter, a desse aqui é vermelha, e isso não muda. Né? Porque cada um tem uma maneira de gerenciar. Desde que as informações sejam as informações que você precisa se adaptar ao software. Esse é o maior desafio das pessoas que querem trocar de software. Elas não querem se adaptar ao software. E se você não quiser se adaptar ao software, você vai trocar e nunca vai ficar satisfeito. O ideal é que você busque um software que se adapte a você o máximo possível, mas sabendo que você vai ter que fazer algumas adaptações. Nenhum software é 100% adaptado ao seu negócio e a você. Quanto mais específico ele é no seu ramo, melhor vai ser. Porém, a adaptação sempre tem alguns pontos divergentes. Se ele for específico, vai ser mais fácil de adaptar. Se ele não for específico, aí vai ser bem difícil de adaptar. E eu já fiz isso, inclusive, uma época que eu trabalhava com software genérico. E o software genérico, o problema dele é justamente a adaptação. Então ele serve para tudo, mas a pessoa tem que estar disposta a adaptar. Você pode trabalhar com software genérico, mas você tem que estar disposto a adaptar. No nosso caso, por exemplo, de lojas, e eu estou falando nosso porque eu trabalhei muitos anos com loja. O software genérico, você às vezes tinha que adaptar a questão da grade, às vezes você tinha que cadastrar um item para cada numeração, se você quisesse ter o controle da numeração separada. Você tinha que cadastrar a cor dentro da descrição e uma série de adaptações que são feitas que muitas vezes atrapalham muito mais do que ajudam. Por isso, eu falei lá no início que é interessante que você busque algo específico. Mesmo que você não seja lojista, se você não é de loja de calçado, loja de moda, procure algo específico da sua área. Tá? Inclusive, a nossa empresa, a empresa que eu trabalho, a gente não vende software para outros setores, justamente porque o suporte ele não fica adequado. Às vezes o software até atende, mas o suporte não é igual. E vai ter lá grade, o cliente vai virar para mim, mas o que é essa grade aqui? Não é da área dele, então ele não vai entender. Eu falei da importação de dados, falei da questão da adaptação. É importante que você entenda que é possível que você tenha algumas perdas, por exemplo, histórico de venda de clientes. Numa troca de software, raramente a gente consegue transportar histórico de compras. Na verdade, isso é muito complicado, porque cada software trabalha de um jeito. Então, o histórico de compras é muito complicado. Então, o ideal seria o quê? De repente, você tirar um histórico, tirar uns relatórios do seu software atual. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm cuidado e que é importante. Tira um histórico dos relatórios, como é que foi o meu ano passado, meu ano atrasado, os meus meses do ano passado, para você ter um histórico daquilo ali, porque o software, a partir do momento que você implanta um novo software, você vai ter o histórico dele, mas o histórico para trás, de repente você precisa consultar para fazer uma compra, e o software não vai te mostrar, porque ele pegou daquela data ali para frente. Então o ideal é que você guarde alguns relatórios daquele sistema antigo, para que você possa consultar, ou que você guarde uma planilha, que você faça ali umas planilhas e deixe lá. Algo que você possa consultar sempre que você precisar. Até que o seu software faça aí um ano. Quando você tiver um ano que você está usando um novo software, aí já fica mais tranquilo, porque aí você já tem um histórico. Aí você pode movimentar tranquilamente só com ele. Você vai pegar o histórico e aí você pode fazer suas previsões e aí é tranquilo. Mas até que isso aconteça, é importante que você tenha um software, um relatório do seu software antigo para você acompanhar. Ok? E para a gente ir finalizando aqui, sempre olhe, sempre peça referência. O
desse software? Pessoas que estão usando no mesmo segmento que você. Pessoas que utilizam o software para a mesma coisa que você. Porque às vezes você vai comprar um software e o cara fala assim, não, eu tenho ali na farmácia do fulano. Cara, farmácia não é igual loja. Às vezes o cara da farmácia vai falar assim, cara, o software é excelente, me atende super bem. Mas porque ele é muito mais voltado para a farmácia. Aí você põe ele na sua loja e você começa a ter problemas. Por quê? Porque lá é diferente. Uma outra coisa que você deve analisar, impressões. Né? Hoje a gente tem impressões muito mais rápidas. Às vezes você está com um software que ainda imprime na LX300. E a LX300 é uma excelente impressora, mas é uma impressora lenta. É uma impressora que produz muito retrabalho, né? A folha embucha, você tem que voltar e tal. Então, é uma impressora que traz muita poluição sonora. Então, olhar alternativas de impressão mais modernas, mais avançadas, mais inovadoras, para que você consiga deixar a sua loja mais produtiva. A gente teve uma experiência, quando eu era gerente da loja que eu trabalhei, a gente teve uma experiência de trocar por uma tecnologia dessa. E, gente, a gente tinha acho que 4 impressoras LX300. A gente pegou 2 de código de barras, né, duas de impressão zebra, que chama, código de barras. 2 que imprimem com rimble e etiqueta. Simplesmente, depois que a gente implantou isso, as filas no final de ano, que é uma época que tem muito movimento, elas praticamente desapareceram. Por quê? Porque era muito mais rápido o atendimento. Antes eu tinha que destacar, cortar, grampear, entregar para o cliente. Com a tecnologia mais nova, é rapidinha, o destacar é muito mais simples. Você já destaca as etiquetas e grampeia ali, são 3 vias normalmente, uma para o cliente, uma para o caixa e uma promissória. Pronto, é aquilo ali quando é crediário. Quando é crediário é só uma via. Então é coisa rápida, não tem muita dor de cabeça, não tem desperdício de papel, aquela rasgação de papel, embolando. Né? Você perde, mas é muito menor do que com essas tecnologias mais arcaicas. A gente tem que trabalhar com aquilo que tem de melhor. Se eu quero ter produtividade, eu preciso trabalhar com as ferramentas mais avançadas que existem no mercado. Ah, mas é caro, não consigo. Analise se é despesa ou se é custo. Se vai te trazer retorno, é custo. Se não vai te trazer retorno, é despesa. Você comprar uma máquina violenta, uma loja que talvez você não vai usar, beleza, é custo, é despesa e não compensa comprar mesmo. Agora, se você vai usar muito, você usa todo dia, se você usa sempre, por exemplo, quem tem crediário, deve comprar essas máquinas mais novas tranquilamente. Por quê? Porque essas máquinas elas vão agilizar o processo. E quando você agiliza o processo, você ganha tempo. E tempo é o que mais dá retorno numa loja. Quanto mais tempo eu tenho, mais clientes eu consigo atender. Principalmente em dias de movimento, nos feriados, né, nas datas comemorativas, que é onde esse tipo de equipamento ele te dá retorno. Você tem que analisar isso. Ah, num dia comum esse aqui me atende. Com certeza. Não precisa ter outro, num dia comum. Mas no dia que o movimento ele é estressante, você diminui o estresse por barulho, por exemplo, né, com equipamento mais silencioso. O seu caixa vai trabalhar menos estressado, menos chance de erro, mais dinheiro no seu bolso. Melhor atendimento ao cliente, mais dinheiro no seu bolso. Então, quando a gente vai avaliar isso, muita gente avalia só o valor financeiro. Avalie também os benefícios que você vai ter com isso, os ganhos que você vai ter utilizando a ferramenta, que são ganhos muitas vezes não analisados. Então, para que você consiga escolher bem o seu software, são essas as dicas. Perdeu alguma coisa, chegou agora, volta lá, o vídeo vai ficar gravado, volta lá, vai lá no IGTV ou no YouTube, se você quiser, né? Isso também está sendo gravado lá no YouTube, e confere quais são todas as dicas que você precisa ter antes de comprar
um software para a sua loja, para a sua empresa, porque comprar errado pode te trazer um prejuízo não só material, mas também um prejuízo moral. Você pode ficar muito estressado, você pode ter problemas com seus clientes e isso não tem preço. O ideal é que você opte por empresas que são específicas do seu setor e que possam te dar um suporte de verdade para que você não fique na mão. Mais uma vez, eu agradeço muito. Peço para você, se esse vídeo serviu para você, dá um like aqui embaixo, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo está tendo valor para você. Se inscreve no canal se você acha que esse conteúdo e outros conteúdos podem ajudar a sua loja a ser mais produtiva, e aguardo vocês na quinta-feira, onde a gente vai trabalhar um assunto diferente. Vamos lá? Te aguardo então na quinta, acompanhe nas redes sociais que você vai ficar sabendo. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!